Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tudo bem. Vamos mais um vídeo, né, áudio aqui do canal GeForte 1000, né? E lá vamos nós falar de mais Campeonato Brasileiro, né? Eu falei do São Paulo de 86, né? Campeão brasileiro de 86, o campeonato em si, né? Como foi, enfim. Agora vamos seguir, né? Eu pensei, eu vou continuar falando dos times paulistas, né? Então vamos falar do Corinthians que ganhou em 98 e 99. Ou seja, eu vou fazer os dois vídeos, os dois. Eu vou falar dos dois títulos num vídeo só pra não ficar, né, tendo que mostrar tudo, enfim. Eu vou ver se consigo fazer um resuminho rápido aí. E, enfim, né? E o campeonato de 98 foi um campeonato com uma fórmula simples, né? Os 24 times, todos contra todos, em turno único, os 8 melhores avançavam e os 4 piores caíam para a Série B. No mata-mata era o seguinte: se um time vencesse os dois jogos, avançava já, né? Tipo, teria dois jogos, ida e volta, e vencesse os dois jogos, avançava. Mas caso houvesse vitória e empate, ou vitória e derrota para um lado e vice-versa, haveria um terceiro jogo, ou seja, teria essa coisa de três jogos, né? Poderia acontecer. E foi isso que aconteceu, né? Naquele campeonato, né? Tivemos três jogos para definir classificação, enfim. Tanto que, por exemplo, a final de 98, né? Que a gente vai chegar lá, foi em três jogos, né? Enfim, o campeão, que foi o Corinthians tinha um time muito forte, né? Em 98, né? O time aproveitou a base, né, que quase foi rebaixado no Brasileiro de 97, se reforçou bem para 98, né? Trouxe Vanderlei Luxemburgo, que na época era um cara muito vitorioso, né? Era o técnico mais cobiçado por todos os times do Brasil na época, né? E estava sendo já cobiçado para treinar a seleção, né? Embora, né, todos apostavam no penta do Brasil na Copa da França, né? Enfim, mas muitos diziam que Zagallo, quando saísse do cargo, o próximo a sucedê-lo seria o Luxemburgo, né? O que de fato acabou acontecendo depois, né? Mas enfim, o Corinthians tinha um time muito forte, tinha jogadores interessantes ali, como Gamarra na zaga, né? As laterais tinham Silvinho, que era jovem, mas já tinha algum destaque, né? Já jogava no time de cima do Corinthians desde 95, né? E o meio campo era um meio campo forte, né? Tinha ali o Vampeta, né? Às vezes jogava o Gilmar Fubá, o Gilmar, aquele mesmo que era resenha, né? Que infelizmente morreu recentemente, né? O Rincon, né? Outro que também faleceu aí, né? Recentemente. E é claro, né? Tinha Ricardinho, né? Vindo do Paraná Clube. E o craque do time, né? O Marcelinho Carioca, né? Que desde 95, ele veio em 94, mas 95 mesmo que ele explodiu, né? De vez no Corinthians, que ele vinha sendo destaque do time, né? O ataque não era muito goleador, né? Mas era eficiente. Tinha ali o Mirandinha, que teve destaque ali no Paysandu, no começo, né? Até a metade da década de 90. Tinha um centroavante chamado Didi, né? Que os corintianos não tinham muito, não gostavam muito do estilo dele, né? Ele às vezes perdia gols feitos, mas às vezes fazia gol, enfim. E tinha também, né? O único bom nome mesmo, o Capetinha, né? O Edilson Capetinha, que na reta final daquele campeonato ele foi muito importante, né? Enfim, no banco o Corinthians tinha nomes como, voltando aqui, tinha nomes como o Diney, né? O atacante, o talismã, né? Que aliás virou o talismã daquele time, né? O Diney que estava no time campeão de 1990, para deixar claro, né? O Diney depois de 90 ele perambulou pelos times do Brasil, aí jogou no Guarani, né? Por exemplo, né? Em 98 ele retorna, né? Já mais maduro, né? E em 98 ele foi importante, né? Para essa conquista, principalmente na reta final daquele campeonato, né? E, enfim, e eu já falei, né? No banco tinha o Vanderlei Luxemburgo, que era muito bom. No gol, os corintianos sentiram a ausência do Ronaldo Giovanelli depois de 10 anos, né? Sendo titular praticamente no time corintiano, né? Ele começou em 88, né? E foi até final de 97 ali.
Em 98 ele queria ficar, só que aí teve treta com o Luxemburgo, e tal. O Luxemburgo não quis ficar, não quis manter ele no elenco e o Ronaldo acabou saindo, né? E aí o Corinthians apostou no goleiro Ney, né? Ney que não era aquele goleiro unanimidade, né? Só que era o goleiro que o Corinthians resolveu apostar, né? E mesmo com os altos e baixos, ele foi o goleiro, né? Do time campeão. Enfim, o Corinthians começou o campeonato como favorito, né? Lembrando que o Corinthians tinha sido vice-campeão paulista, né? Vamos ter que lembrar isso, né? O Corinthians perdeu a final de 98 do Paulista pro São Paulo, né? Naquele jogo lá que o Raí volta, ele arrebenta com o jogo e o São Paulo ganha 3-1 e é campeão, né? Só que ainda assim o Corinthians estava com uma base sólida, pronta para no brasileiro ir com tudo, né? E o começo foi avassalador, né? O Corinthians ficou ali vários jogos sem perder, com várias vitórias, né? Destaque para um 5-1 em cima do Atlético Mineiro lá no Mineirão, né? Quer dizer, é difícil ganhar do Galo lá no Mineirão, ainda mais de goleada, né? E esse time foi lá e meteu 5, né? E outras vitórias de destaque, tipo, ganhou do Grêmio, ganhou, né? Vários jogos ali, ganhou do Flamengo não. Ganhou do Vasco, inclusive na estreia, né? O Vasco que viria a ser campeão da Libertadores naquele ano. O Corinthians foi lá e ganhou. Enfim, fez uns jogos ali interessantes até. Aí depois veio uma oscilada, que é normal, né? O Corinthians ficou ali acho que 5, 6 jogos sem vencer. Entrou em crise ali, né? Porque tinha bons jogadores, mas tinha muito ego envolvido, né? Não podemos esquecer isso. Teve as famosas tretas, Luxemburgo com Marcelinho, né? Teve um jogo contra o São Paulo que o Corinthians ganhou de 2-1, né? O Marcelinho não jogou esse jogo, né? O Luxemburgo quis afastar ele por deficiência, por algo do tipo, né? E aí começou a treta, né, entre os dois que dura até hoje, né? Não só por isso, mas por outros casos, né? E até hoje o Marcelinho reclama, né? Fala que o Lucha tirou o Marcelinho dos jogos ali final, né? E ele perdeu a chance de ser artilheiro, que é de fato, né? O artilheiro do campeonato foi o Viola do Santos, né? Com 21 gols e o Marcelinho ficou logo atrás com 20. Quer dizer, acho que se o Lucha tivesse mantido o Marcelinho, talvez ele teria terminado como artilheiro. Mas enfim, apesar dos altos e baixos, tal, o time voltou aos trilhos, né? Vamos dizer assim, e acabou terminando em primeiro lugar do campeonato, né? E tendo as vantagens, né? Na época, o time de melhor campanha tinha a vantagem de jogar por 2 ou 3 empates, né? Classificado em primeiro, o Corinthians pegou o oitavo, né? Que foi quem? O Grêmio. O Grêmio que estava reformulando aquele time vencedor, né? De 95, 96, né? Do Filipão e tal. Já não tinha mais Filipão, né? Ainda assim era um time copeiro e tal. Não era mais o mesmo time, né? De anos atrás, mas ainda assim era um time perigoso, né? No primeiro jogo, o Corinthians ganhou no Olímpico 1-0, né? Gol do Rincon, um belo gol por sinal. E na volta todo mundo achava que o Corinthians ia se classificar no Pacaembu, né? Porque o Grêmio não teria como reverter, né? Só que o Grêmio é o Grêmio, né? Em mata-mata não é à toa que ele é copeiro, né? No jogo da volta, com o Pacaembu lotado, o Grêmio venceu 2-0, revertendo a vantagem, e aí tendo o terceiro jogo novamente no Pacaembu. E quem jogava pelo empate era o Grêmio, né? Porque no saldo geral tava 2-1 Grêmio, né? E aí o Grêmio podia jogar pelo empate para conseguir se classificar. Só que aí o Corinthians ganhou o jogo 1-0, né? E classificou para a semifinal, né? Semifinal essa que foi clássico, né? Contra o Santos do Viola, do Zete, né? Baiano lateral, Marcos Assunção, né? Marcos Assunção, tava começando na época, tava nesse time. E, enfim, tinha um bom time o Santos, né? Acho que depois de 95, acho que o Santos em 98 montou um belo time ali e tinha condições sim de buscar o título, né? Por que não? E a mesma situação, né? Primeiro jogo fora, segundo em casa, dependendo, terceiro também em casa, né? Primeiro jogo na Vila, né? Vila lotada ali com quase 20 mil pessoas, né? O Santos saiu perdendo, né? O gol do Corinthians foi de escanteio ali cobrado, né? Só que aí o Santos foi avassalador, né? Venceu de virada 2-1, né? E o Corinthians teria que vencer na volta para não se complicar, né? Ou para não ser eliminado, enfim. E na volta no Pacaembu lotado, o Corinthians fez o que tinha que fazer, né? Venceu por 2-0, gols de Marcelinho de pênalti
e Edilson. Aí o Edilson já começando a ser decisivo, né? Edilson já foi decisivo no terceiro jogo contra o Grêmio, ele fez gol da classificação, né? E aí ele já foi decisivo aí, ó. Fez gol no segundo jogo, né? E aí o Corinthians revertia a vantagem, aí tinha a vantagem de empatar na volta para avançar, né? Na volta, no terceiro jogo, perdão. E no terceiro jogo, o Corinthians usou o regulamento, né? O Santos foi com tudo, saiu na frente com Viola. Só que aí o Corinthians empatou com o Edilson, num lance legal ali, bonito dele, né? Ele faz um giro em cima do zagueiro do Santos, né? Não vou lembrar quem, acho que foi o Claudio Miro, se não me engano, que ele consegue girar e passar por ele, né? Não chega a ser aquele drible de caneta, aquele drible histórico que ele fez no Carimbeiro do Real Madrid em 2000, né? Mas chega a ser meio parecido, vamos dizer assim. Então ele consegue passar pelo zagueiro do Santos e aí invade a área e chuta cruzado, empata o jogo 1-1. E aí acabou, né? E aí o Corinthians conseguiu avançar para a final. Final essa que foi contra o Cruzeiro, né? E as finais do Brasileiro de 98 foram perto ali, né? Das festas de fim de ano, né? O primeiro jogo foi no dia 13 de dezembro, no domingo, né? O adversário foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que tinha grandes jogadores na época, um time forte, um time, né, acostumado a sempre chegar em finais, né? Nos anos 90 o Cruzeiro ganhou vários títulos, né? Importantes ali, Supercopa, Copa do Brasil, Libertadores, né? E em brasileiros fazia boas campanhas também, né? O Cruzeiro tinha bons jogadores, tinha Dida no gol, né? Um monstro no gol, o Dida. A zaga era muito boa, tinha ali, né? O tinha Dida no gol, a zaga era forte com Marcelo Djean, né? Marcelo Djean e o Gotardo, né? Capitão do time. O meio campo ali pegador, forte, né? Tinha o Ricardinho, que seria um dos principais jogadores do Cruzeiro, né? Naquela década, né? Tinha ali o meio campo forte com, com o Valdo de Jair, né? O Valdo já experiente, né? Então, de Jair que ainda era novo, né? E brilharia mais no futebol do Rio, né? Anos depois. Aliás, já estava, né? Já brilhou no Rio em 95 no Fluminense, se não me engano. E o ataque dispensa comentários, né? Tinha Miller, tinha Alex Alves, e principalmente o centroavante, né? O Marcelo Ramos, né? Sempre fazedor de gols ali, sempre foi importante na história do Cruzeiro, enfim, um time forte. Só que o Cruzeiro tinha começado mal o campeonato, né? Como não tinha ali engrenado e tal. Só que aí no meio da competição o Cruzeiro conseguiu reagir e conseguiu se classificar, né? E despachou ali times que eram favoritos, né? Era o Palmeiras, né? Despachou o Palmeiras e depois a Portuguesa, né? Sim, naquela época a Portuguesa era forte, gente. Não é que nem é hoje, infelizmente. E nas finais, né? Primeiro jogo eu já falei, né? Dia 13 de dezembro, no Mineirão lotado, né? Com 90 mil pessoas, né? O Cruzeiro começou com tudo, fez 2-0, né? O Miller fez gol ali, né? E o Valdo de falta fez o segundo gol, um belo gol, inclusive. E parecia que o Corinthians ia se complicar, né? No primeiro jogo, né? Só que o Corinthians reagiu, né? E na base da raça, né? Da superação, o Corinthians conseguiu empatar 2-2. O Diney entra nesse jogo e resolve a situação, né? Ele dá assistência pro primeiro gol e empata no 2-2. Quer dizer, aí o Diney começando a ser decisivo aí. E o primeiro jogo fica 2-2. Aí o segundo jogo no Morumbi, né? No dia 20 de dezembro, né? Outro jogo equilibrado, pegado, né? O Corinthians faz 1-0, né? Parecia que o Corinthians ia conseguir a vitória, só que aí o Cruzeiro empata de novo, 1-1. Acho que foi o Marcelo Ramos que fez o gol, se não tiver errado. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor, né? Deixa nos comentários, né? E, enfim, 2 jogos, 2 empates. Terceiro jogo no dia 23 de dezembro, ou seja, antivéspera de Natal, né? Imagina, hoje nos tempos atuais, né? Seria difícil acontecer, né? Mas aconteceu em 98, ou seja, antivéspera de Natal, né? E a finalíssima sendo no dia 23. O Corinthians jogava novamente por um empate, porque ele tinha feito melhor campanha que o Cruzeiro na primeira fase, né? Quem vencesse seria campeão, óbvio, né? Mas o Corinthians tinha essa vantagem, né? De jogar pelo empate e, lógico, vencer. O Cruzeiro não tinha jeito. Era vencer ou vencer para ser campeão.
E foi um jogo de novo equilibrado, né? O primeiro tempo foi lá e cá, né? O Corinthians teve chance de sair na frente, o Cruzeiro também teve chances, né? Só que assim, não parecia que foi aqueles lance perigoso, sabe? Talvez os times estavam meio receoso, com medo, né? E no segundo tempo os times se soltaram, né? O Corinthians começou a criar mais, o Cruzeiro ameaçou o gol do Ney, né? Só que o Ney fez as defesas que tinha que fazer e tal. Mas o Corinthians foi mais incisivo e conseguiu fazer os gols da vitória, né? Começou ali com o Marcelinho, né? No cruzamento ali, ele fez o gol. E 12 minutos depois, ali perto, ali aos 30 e tanto do segundo tempo, né? Começando ali a chegar perto do sprint final do jogo, né? O Edilson fecha o placar 2-0 e assim o Corinthians conquistava o Brasileirão de 98, um título merecido, né? O time fez a melhor campanha, foi consistente, né? Teve uns momentos ali de oscilação, de brigas internas, mas o clube soube reverter essas coisas aí. E na parte final soube jogar o mata-mata e ser campeão. E foi um título merecido, né? Um título que coroava um grande time, né? Agora vamos para 1999. Agora chegamos em 99, né? No Brasileirão de 99 as coisas mudam um pouco, né? Já já a gente chega nisso. Campeonato de 99, mesma fórmula, 22 clubes, né? 21 jogos, né? Os 8 melhores avançavam e os rebaixados. A CBF me inventa a bendita fórmula que tinha no Campeonato Argentino anos atrás, sabe? Aquela fórmula de pontuação, contando o ano anterior para o ano atual. Então, eles que resolveram fazer isso. E aí os rebaixados seriam na contagem de pontos, contando 98 e 99. Olha o absurdo que a CBF resolveu inventar em 99. E os rebaixados, entre aspas, né, eu digo entre aspas, seria nessa fórmula. Ou seja, contando a pontuação de 98 para a de 99. É só assim se conheceria os 4 rebaixados, né, entre aspas. A gente vai falar isso mais para frente, porque dá muita polêmica e, enfim, né? Isso seria um embrião, por exemplo, para que seria a Copa João Avelange do ano 2000, por exemplo. Mas vamos lá, né? Vamos falar do campeão que foi o Corinthians, né? O Corinthians, campeão em 98, seria bi em 99, né? Consagraria de vez aquele timaço, né? Que o Corinthians montou naquele final dos anos 90. O Corinthians chega forte no Brasileiro de 99, né? No primeiro semestre o Corinthians ganha o Paulista, né? Em cima do Palmeiras, inclusive naquela treta toda Edilson e Paulo Nunes, né? Aqui não se lembra, né? A embaixadinha de Edilson, a provocação, e aí sai aquela porradaria toda, né? E, enfim, todo mundo sabe, né? Lembrando que o Palmeiras também tinha eliminado o Corinthians na Libertadores do mesmo ano, né? Em 99. E aí o Corinthians, digamos, deu um troco, né? Com esse título, enfim. E o Corinthians chegava forte. Tinha perdido alguns jogadores, de verdade. Tipo, perdeu o Gamarra, né? Pro futebol europeu, né? Perdeu ali um outro jogador, mas nada que assustasse, né? E o Corinthians ficou mais forte em 99. Trouxe o Dida, Fernando Baiano, trouxe o Luizão, né? Para esse campeonato, inclusive, né? O Luizão, que estava no Vasco, né? E o time virou uma seleção, né? A verdade é essa, né? O Corinthians entrou como muito favorito a ser campeão. Vamos destacar, esqueci de destacar, né? Olha só como eu tô perdido. O Luxemburgo já não estava mais no Corinthians. O Luxemburgo dirige a seleção em 98 ainda, né? Sendo técnico do Corinthians e técnico da seleção ao mesmo tempo. Algo que está acontecendo agora com o Fernando Diniz do Fluminense, por exemplo. Né? Ele é técnico do Fluminense, mas dirige a seleção, né? Que não tem jogo da seleção, enfim. E o Luxemburgo, depois do título de 98, ele sai do Corinthians, né? E deixa a vaga para o Oswaldo de Oliveira, que era o auxiliar dele. Ou seja, o Corinthians vai o 99 todo com o Oswaldo de Oliveira, o Oswaldinho, né? Que todo mundo conhece, enfim. E com o Oswaldinho, né? Ele ganha o Paulista e no Brasileiro ele chega favorito, né? E a campanha de 99 é igual a de 98. O time começa com tudo, ganha vários jogos ali, os primeiros jogos, dá um baile, né? Tipo, mete 4-2 no Gama, né? Mete goleada em cima de goleada, né? Ganha clássico contra o Santos, por exemplo, 4-1 em cima do Santos na Vila, né? E o Corinthians vai assim empilhando essas vitórias e, né, cada vez mais forte, né?
Depois, de novo, acontece a mesma coisa. Veio a oscilação ali, ficou acho que 5 ou 6 jogos sem ganhar, acho que perdeu 4, empatou uma, alguma coisa assim, né? O Corinthians chega a perder a liderança ali em alguns momentos e tal. Só que o time reage, né, e consegue a liderança e terminando a primeira fase ali, líder, favorito ao título. E aí veio os mata-mata, mesmo esquema dos de 98. Primeiro jogo das quartas contra o Guarani de Campinas. Guarani que foi até uma surpresa, né, naquele campeonato tal, por ter avançado, enfim. Mas não era mais o mesmo Guarani, por exemplo, de 94, né, que tinha revelado Amoroso, Luizão, né, o próprio Luizão, enfim. Mas tinha chegado ali, né, aos trancos e barrancos, mas chegou. Inclusive, acho que essa foi a última grande campanha do Guarani em campeonatos brasileiros, né? Da primeira divisão, no caso, porque aí depois o Guarani entraria numa queda livre só, enfim. E o Corinthians encarou o Guarani, primeiro jogo em Campinas 0-0, né? Um jogo pegado e tal. Na volta, o Corinthians ganha no Morumbi 2-0, né? E aí fica perto da classificação. E no terceiro jogo, novamente no Morumbi, o Corinthians segura o empate 1-1 contra o Bugre e avança para a semifinal. Na semifinal, o Corinthians encara o São Paulo, né? O São Paulo que, enfim, veio de uma polêmica ali, né? Naquele ano, o caso Sandro Hiroshi, né? Que ele era gato, aquela coisa toda de nascimento, né? E o São Paulo perde ponto por isso, né? Perdeu ponto para Botafogo e para Internacional, inclusive, né? Por causa dessa polêmica toda. E mesmo com essa coisa, com tudo isso, o São Paulo ainda conseguiu reagir, né? E classificar ali. Terminou em sexto, se não me engano. Acho que terminou em. Foi em sexto lugar. São Paulo classificou em sexto, né? E eliminou a Ponte Preta nas quartas de final, por exemplo. O São Paulo que tinha bons jogadores, apesar da irregularidade no campeonato. Tinha bons jogadores, tinha o Raí, né, por exemplo, né? Que até então era o carrasco do Corinthians, né? Tinha o França, tinha o Marcelinho Paraíba, que estava despontando ali, né? O Rogério Ceni já no gol, né? Já cada vez mais virando ídolo da torcida, né? E, enfim, tinha um bom time, né? E o Paulo César Capigiani no banco. No primeiro jogo, né? Na época os jogos eram todos no Morumbi, né? Todos os clássicos do futebol paulista eram no Morumbi. Primeiro jogo, um jogaço, né? Um jogo histórico, né? Entre São Paulo e Corinthians, né? E foi um jogo eletrizante, né? O Corinthians sai na frente, o São Paulo empata. Mas aí o Corinthians faz 2-1, o São Paulo empata. E adivinha, né? Raí fez gol, né? Primeiro foi do Edmilson e o outro foi do Raí, né? Quer dizer, Raí começou a nascer carrasco de novo do Corinthians, né? Enfim, e o Corinthians fez 3-2. Até que teve os lances dos pênaltis, né? Ali aos não sei quantos minutos, qual que foi pênalti pro Corinthians, não, pro São Paulo, perdão, né? O São Paulo ali na pressão de tentar empatar e tal, né? Aí pênalti pro São Paulo. Aí vai bater o pênalti e os corintianos já até imaginavam, vai ser 3-3, né? De novo esse cara vai fazer gol na gente, né? Aí o Raí cobrou, o Dida defendeu. O Dida defendeu o pênalti, né? E aí, na sequência, tal, o São Paulo seguia em cima, tal, aí já tava nos minutos finais, nos acréscimos, inclusive, aí pressão total do São Paulo, e aí pênalti de novo pro São Paulo, né? E aí o Raí não vai perder pênalti de novo, né? Não é de perder, quer dizer, já sabe como o Dida se desloca, enfim, todo mundo imaginava isso, né? E não é que o Raí cobrou o pênalti e o Dida defendeu de novo? Esse foi o dia que o Dida, né, se consagrou em cima do Raí, né? E os corintianos lavaram a alma, né, com esse jogo, né? E aí na sequência ele se machuca, né, num lance ali de disputa e tal, né? Entra o Maurício, o goleiro reserva do Corinthians, e ainda salva um lance ali perigoso no ataque de São Paulo, né? Evitando o empate. E aí o primeiro jogo termina 3-2 Corinthians, um jogaço, né? E o Corinthians fica com a vantagem, né? Aí no jogo de volta, uma semana depois, o Corinthians ganha novamente do São Paulo, 2-1, e assim avança para a final, né? Classifica para a final e elimina o São Paulo. E classificado para a final, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, do artilheiro Guilherme. As finais de 99, novamente, né? Ali, finzinho de dezembro e tal. E o adversário foi o Atlético Mineiro, né? O Galo começou mal o campeonato ali, né? Só que aí o time reagiu, fez umas mudanças ali, conseguiu reagir e se classificou, né? O Atlético eliminou o Cruzeiro, que era favorito, inclusive nas quartas de final.
Na semifinal despachou o Vitória da Bahia, o Vitória de Salvador, enfim, o Sport Clube Vitória. E o Galo tava com um timaço, né? O Galo tava com um grande time ali, tinha Veloso no gol, né? A defesa, destaque pro Caçapa, o Cláudio Caçapa, né? O meio-campo ali era muito pegador, muito forte ali, tinha o Bruno, tinha, né? Tinha um cara chamado, se não me engano, Lincoln, né? O Lincoln, que era novinho na época, né? Jogava às vezes nesse time. E o ataque era mortal, né? Era Guilherme e Marques, quer dizer, o Marques, que viria a ser ídolo do Atlético, né? E o Guilherme que virou ídolo já nesse ano, né? Fazendo um grande campeonato, né? Ele, inclusive, fez 29 gols, o Guilherme, quer dizer, fez um campeonato acima da média, o artilheiro, né? Do Atlético. E as finais, mesma sequência da final de 98, né? Que o Corinthians pegou o Cruzeiro e agora vai enfrentar outro Mineiro, né? Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo no Morumbi e, se possível, terceiro jogo também. Primeiro jogo no Mineirão, o Atlético avassalador, não deu chances pro Corinthians. O Atlético abriu o placar aos 30 segundos de jogo com o Guilherme. Depois, minutos depois, ampliou o jogo, ou seja, o Atlético estava em cima, estava, né, querendo já resolver a parada. Só que o Corinthians tinha um time experiente, né? Não era um time de, digamos, morrer de véspera, né? O Corinthians diminuiu num chutaço ali do Rincon, né? Um belo gol. Só que o Atlético estava muito inspirado. O Guilherme fez o terceiro dele no jogo, do 3-1 pro Atlético. E depois, no segundo tempo, o Atlético resolveu segurar a partida, né? Segurar o resultado, que era bom, né? O Corinthians tentou diminuir e conseguiu fazer, né, o seu gol de honra, digamos assim, e o jogo terminou 3-2 pro Galo, né? Um resultado bom pro Atlético, só que não tanto, né? Porque o Corinthians teria os dois jogos no Morumbi para reverter. Jogo de volta, uma semana depois, o Corinthians precisava vencer do Atlético para ser campeão. O Atlético, se vencesse novamente, seria campeão, né? Depois de 20. Depois de 19 anos, né? É isso? 18, 19 anos. Se eu não estiver errado. Acho que é isso. Não. Depois de 28 anos, mais ou menos. É isso. 71 até 99. 28, é. O que seria a glória eterna, né? Pra esse time do Atlético. Mas enfim. E no Morumbi lotado, quem decidiu nesse jogo foi o Luizão. Né? O Luizão, contratado para esse campeonato, estava fazendo gol também bastante gol, sendo importante para o Corinthians. Ele resolveu esse jogo, né? Ele fez 2 gols pro Corinthians e o Corinthians ganhou de 2-0, né? O Luizão ainda conseguiu a proeza de ser expulso, né? No lance ali meio bobo ali dele e tal, e acabou sendo expulso. Só que não fez falta porque ele já tinha resolvido o jogo, né? E o Corinthians ganhou de 2-0, reverteu a vantagem e aí jogava pelo empate no jogo decisivo, né? No dia 22 de dezembro. E no dia 22, né? Morumbi lotado, mas não tão lotado, mas lotado, tipo, tinha um que ali uns 50 e tantos mil, quase 60 mil mais ou menos, né? Vale lembrar que choveu bastante, né, naquele dia em São Paulo, né? E acho que talvez por isso não lotou totalmente, né? Mas era um jogo que estava em aberto, apesar de tudo, né? E o jogo decisivo foi assim, né? O Atlético foi com tudo para cima no primeiro tempo, né? O Corinthians teve uma chance ou outra ali, uma bola na trave do Marcelinho, um chute de falta dele. E foi só, né? No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mais tenso, né? O Corinthians ali se segurando para não tomar o gol e o Atlético tentando de todas as formas. Tentava com o Guilherme, com o Marques, com o Lincoln, com todo mundo ali, né? Tentando fazer o gol, pelo menos, né? O gol que seria o gol do título, né? Só que nem assim conseguia e o Corinthians, né? Vez ou outra chegava também com perigo, nos contra-ataque e tal, né? Mas nada assim que oferecesse tanto perigo. E o jogo acabou ficando 0-0, favorável ao Corinthians, e assim o Corinthians conquistava o bicampeonato seguido e era tricampeão brasileiro, né? O Corinthians que já tinha ganho em 90, ganhou em 98, aí ganhava agora de 99, consagrando de vez aquele timaço, né? Que o Corinthians montou nos anos 90, um título histórico, né? E que ainda assim não tinha terminado, né? O Corinthians, meses depois, um mês depois, acabaria ganhando o Mundial de Clubes, né? O primeiro Mundial de Clubes que a FIFA oficializou, né? Feita por ela em 2000, né? E aí consagrava de vez essa geração histórica do Corinthians, enfim. E tudo isso graças a esse título brasileiro, né? Um título coroado com uma grande campanha, com um grande time, né? E que foi, né? E que esse time marcou a época realmente no futebol, né?
Então, eu acho que os corintianos mesmo falam que para muitos esse é o melhor time, o time mais técnico que o Corinthians montou, né? O time assim que em que a torcida, tipo, era mais tranquila, né? Tipo, sabia que ia ganhar, só não sabia de quanto. Era tipo isso, né? Porque o Corinthians, você sabe, né? Todo mundo sabe que o Corinthians sempre, historicamente, é marcado por times, por ter times aguerridos, né? Times com raça, times guerreiros, né? Times de superação, enfim, que sempre foi a história do Corinthians, né? Mas nessa década, no final da década de 90, foi ao contrário, né? Foi um time muito técnico, muito talentoso, né? Claro, não ter. É, claro, teve vontade, teve raça, né? Nos jogos decisivos, teve, né? Só que teve técnica, mais talento, mais, né? Experiência também, por isso que foi um dos Corinthians mais técnicos da sua história, né? E, enfim, é isso, né? Agora vamos, né, para polêmica, né, que eu falei para vocês. Então a polêmica foi de 99, né? O caso do Sandro Hiroshi, que eu falei, né? Que o São Paulo perdeu pontos pro Botafogo e pro Inter, né? Nos jogos que o São Paulo não perdeu, né? Tipo, contra o Botafogo, o São Paulo meteu 6-1, né? O Botafogo naquele ano tava mal, né? Enfim, inclusive tava brigando para não cair. E empatou um jogo com o Inter 2-2, só que aí o STJD, né, viu esse caso aí do Sandro Hiroshi, né? Essa polêmica aí que é a falsificação, né, de documento dele, e aí tirou os pontos do São Paulo, né? Deu os pontos pro Inter e pro Botafogo, o que foram cruciais, né, pro fim do campeonato ali, né? Porque se eles não ganham esses pontos, provavelmente os dois seriam rebaixados. Enfim, aí tem a polêmica dos pontos que eu falei lá, né, do ano anterior para esse ano, né, para saber os 4 rebaixados. Então, chegamos na última rodada, tínhamos essa situação. Na última rodada tínhamos 2 times rebaixados, né? Que eram Botafogo de Ribeirão e Juventude. E mais 2 times ali na zona, né? Não na zona, né? Mas entre aspas na zona, por causa dessa pontuação louca. E outros 2 brigando para se salvar. Ou seja, tínhamos 4 times brigando para sobreviver, né? E esses 4 eram Gama, Botafogo, o Botafogo do Rio, o Inter e o Paraná Clube, né? Ou seja, e aí a última rodada acontece, tá? O Inter vence o Palmeiras, se salva, o Botafogo vence o jogo, se salva, e aí os rebaixados seriam Paraná e Gama, né? E aí os 4 que seriam, né, rebaixados para a Série B de 2000 seriam Paraná, Gama, Botafogo de Ribeirão e Juventude. Só que aí não aconteceu o tal rebaixamento, né? O Gama entrou na justiça comum porque alegou que é um absurdo o regulamento e tal, né? Porque ele tinha vindo da Série B, né? Em 99 o Gama disputa a Série. Não, em 98 o Gama é campeão da Série B, ele sobe em 99, né? E, e aí já cai já no ano seguinte, né? E por causa disso, né, não tem a pontuação de 98, porque em 98 ele não estava na primeira divisão, né? E o Botafogo de Ribeirão tá bem, né? Contesta ali e tal, ele também foi outro que subiu, né? E aí fica essa confusão toda tal, aí o que teria rebaixamento não foi rebaixamento, né? E aí virou bagunça, né? E aí os times que conseguiu acesso, tanto na Série C, na Série B e tal, né? Ficam bagunçados, tipo o Fluminense que subiu da Série C para a Série B, era para jogar a Série B em 2000, né? Só que aí, por causa dessa confusão toda, a CBF decidiu fazer um campeonato, né, para todo mundo, vamos dizer assim, para todos os times disputar o título em 2000, virando a Copa João Avelange, né? E aí virou aquela bagunça que todo mundo sabe, né? Fluminense subiu direto para a primeira divisão, né? O Bahia também, que não conseguiu nenhum destaque em 99, né, na Série B, conseguiu essa proeza. O América subiu, né? Conseguiu a proeza de jogar, entre aspas, a primeira divisão de 2000. E, enfim, ficou essa bagunça toda. E por isso que o campeonato de 99 foi polêmico nessa parte, porque fez tudo isso virar essa bola de neve que foi a Copa JH, né? João Avelange 2000, né? E tudo começou também por causa do Sandro Hiroshi, né? Do São Paulo, enfim. Naquela época era comum ter isso, esse tipo de coisa, sabe? Viradas de mesa, essa bagunça toda que a CBF e as coisas fora de campo faziam. Era coisa incrível, né? Enfim. E o que era para ter rebaixamento não teve, né? Os times que seriam rebaixados não foram rebaixados, né? Bom, temos um caso ali, né? Tipo, vai.
dos 4 que seriam rebaixados, Paraná e Botafogo de Ribeirão, podemos dizer, entre aspas, foram, né? Vamos dizer assim, eles jogaram o módulo amarelo, né? Que foi aquele lá que o São Caetano tava, se não me engano, acho que foi isso. Me corrija se eu estiver errado. E de fato foram jogar esse campeonato, né? Entre aspas. Já Botafogo, não, já Gama e o outro que eu falei aí, já Gama não caiu, ficou, né? E o Juventude, o campeão da Copa do Brasil daquele ano, né? De 99, também permaneceu, né? Entre aspas. Enfim, foi uma bagunça, um absurdo, né? Enfim, muito comum naquela época, né? E que felizmente, né, depois de 2002, né, 2003, isso tudo acabou, né? Embora ainda teve mais polêmicas anos depois. A gente vai contar isso, lógico, né? Quando chegar nessa parte de Campeonato Brasileiro. Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo foi longo, verdade, né? Porque para computar dois campeonatos, né? Do campeão que foi bicampeão seguido, né? Levou bons tempos aqui, né? O número deve ter sido grande, né? Acho que já estamos com um vídeo muito grande, mas espero que tenha explicado bem direitinho aí como é que foi, né? Claro, talvez não tá toda perfeita, porque eu não sou perfeito, né? Se vocês lembrarem de mais coisas que aconteceram nesse campeonato de 98 ou de 99, deixa nos comentários, tá? E é isso, um abraço a todos e falou!